Olá pessoal, tudo bem? É Márcio Mocelin aqui e vamos continuar nesse vídeo a série que estamos fazendo sobre hidrostática, tá? E aqui vamos falar sobre as forças que os líquidos exercem nas paredes dos recipientes que os contêm, correto? Então eu desenhei aqui um recipiente, olha aqui um recipiente, tem uma região aqui que está abaixo do nível aqui do recipiente, ou seja, tem uma coluna de água acima dessa altura, nesse ponto, por exemplo, aqui. Então, se tem uma coluna de água, quer dizer que esse ponto ele tem uma determinada pressão acima dele, que é uma pressão hidrostática que a gente viu na aula anterior. Tem uma determinada altura, então pontos que estão nessa determinada profundidade têm uma determinada pressão. Correto. E o que eu quero dizer com isso? Vamos fazer um experimento nesse nosso esquema. Tá? Nós vamos furar esses pontos que estão, digamos assim, pressurizados e vamos ver como que o líquido vai jorrar através deles. E a forma com que o líquido jorra nos diz muito sobre o esforço que esse líquido está fazendo nas paredes desse recipiente, tá? E quando a gente faz furos aí, na vida real, nós iríamos observar essa situação que eu estou desenhando aí, correto? Como eu não tenho um vídeo para mostrar, né, isso eu estou desenhando. Mas seria algo mais ou menos desse jeito. Tá observando? E o que eu quero destacar aí? Em amarelo, pessoal, estou mostrando que os jatos que saem através dos furos, eles saem formando 90 graus com o furo, correto? Então eu quero dizer o seguinte, pessoal, que antes de eu continuar aqui escrevendo, eu quero dizer o seguinte, que esses jatos de líquido, de água, enfim, de óleo, enfim, seja o líquido que for aí, quando você faz um furo na sua parede, ele vai sair formando 90 graus com esse furo, através de um plano que passa por esse furo. E se ele sai formando 90 graus é porque o esforço que estava lá dentro, quando ele está pressurizado, antes de furar, que ele está empurrando essa parede, já que ele tem uma pressão, ele está empurrando essa parede, esse esforço que ele está fazendo tem a mesma direção de quando o líquido sai, ou seja, forma 90 graus. Então podemos dizer o seguinte, então, um líquido em equilíbrio hidrostático, né, exerce nas paredes do recipiente que o contém forças que são perpendiculares, e perpendiculares sem formar 90 graus, a essas paredes, a elas, no sentido líquido-parede. Tá? A gente continuar então aqui, ó. Forças perpendiculares às paredes, no sentido líquido-parede, sempre no sentido de furar essa parede, correto? Então essas forças são perpendiculares à parede que contém o líquido. Uma aplicação interessantíssima sobre isso é o caso de uma barragem, tá? Um caso mais comum aí que a gente vai ter. E a ideia básica aqui desse próximo item desse vídeo, eu quero que você saiba como calcular a força que uma determinada massa, um determinado volume de líquido exerce numa barragem. Por que eu deveria saber isso? Porque vamos supor que você seja um engenheiro civil que tem que construir essa barragem. Seria interessante você saber o esforço que essa barragem está sujeita, correto? O quanto de força está sendo feita nessa parede que contém toda essa massa de líquido, correto? Como que eu calculo isso? Vamos aqui pensar comigo, ó. Eu tenho então essa massa de líquido, esse volume de líquido. Esses pontos aqui que eu desenhei a cada altura são as forças que você está fazendo na barragem. Mas por que eu desenhei com vetores que têm tamanhos diferentes? Porque de fato é isso que acontece. Aqui em cima eu tenho uma pequena coluna de líquido aqui. Então eu vou ter uma pressão menor atuando numa determinada área vai causar uma força menor do que lá embaixo, por exemplo, que eu tenho uma pressão grande de líquido atuando numa mesma área do que lá em cima e vai ter uma força maior. Então aqui eu tenho forças variáveis, tá, desse líquido. Esse líquido tem uma densidade aqui, uma massa específica μ. Então deu para perceber que essa força ela não é constante durante toda a ação da sua barragem ali, da profundidade da sua barragem, ela é variável. O fato dela ser variável nos faz pensar o seguinte: será que eu posso substituir esse conjunto de forças variáveis por uma única força?
Resposta é sim, você pode calcular uma força resultante dessa massa de líquido sobre a parede. E nós já sabemos que essa força ela é perpendicular à parede, ou seja, a força aqui nesse caso é horizontal, a parede é vertical. Isso não tem nem o que discutir. E como que eu faço para calcular essa força? No momento nós não temos ferramentas matemáticas que são necessárias para fazer esse cálculo. Então a gente vai roubar aqui um pouquinho. Eu vou passar para você a formulazinha e no momento oportuno eu falo para você como calcula isso, tudo bem? E uma outra coisa que é importante é saber o local de aplicação dessa força. Além de saber qual é a força resultante que pode substituir todas essas forças aqui, né, que estão em vermelho, que é essa força em amarelo, que eu vou desenhar aí para você agora, considerando que você tem essa barragem que tem largura L e a profundidade H. Uma coisa que você tem que saber, além do valor da força resultante, é justamente o ponto de aplicação dela, ou seja, o que nós chamamos de CP, que é o centro de pressão. O CP, para esse caso de barragem plana vertical, ele é 1/3 da altura ali da quantidade de líquido que você tem. E a força FR ela é meio μGLH ao quadrado. Lembrando que o CP é o que nós chamamos de centro de pressão. Então, é assim que se calcula a força resultante dessa massa de líquido em cima de uma barragem plana vertical. Então, você, engenheiro, que vai projetar uma barragem, qual é o esforço que essa barragem vai estar sujeita? Só da coluna de líquido vai ser essa expressãozinha aí. Observe que tem uma dependência quadrática com o H, com a altura de líquido que você tem. Tem uma dependência linear, né, com L, com G e com Mi. O L é a largura da barragem. Deu para entender? Eu espero que sim e te vejo aí no próximo vídeo. Abraço.